E agora a informação que vai surpreender a todos. Bomba na madrugada, muita polêmica. O Vasco vai perder pontos e não vai poder contratar? Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando nessa terça-feira com tudo e, claro, levando você para pertinho de todas as informações importantes do Vasco. E você não perde nenhuma delas, porque, vou falar para você, hein? A situação pode ficar grave e informação que vai ser divulgada aqui no canal que vai impactar o futebol brasileiro. E você aí do outro lado é convidado agora, que está desembarcando aqui no canal do Torcedor Vascaíno, a deixar o seu like. Eu agradeço muito o seu joinha e corre ali embaixo, se inscreva no canal. Peço para você clicar no botãozinho escrito inscreva-se e na opção todos o sininho de notificações para todas as vezes que eu voltar aqui você ser notificado, beleza? Estando inscrito, já deixando o seu like, a gente vai falar muito sobre movimento estranho também da diretoria do Vasco em relação a São Januário, hein? Gerou muito debate, principalmente depois de um acordo feito no estádio Newton Santos para jogos em 2026. Rapaz, está em ebulição. Vamos falar, muitas informações estão chegando e você não vai perder nenhuma delas. Lembrando que eu deixo uma dica de ouro para você e vou deixar a dica da GoCase. Olha essa capinha que eu comprei pro meu celular. Porra, muito legal, né? Coloquei meu nome aqui. E outra, essa aqui é mais conservadora, né? Ainda nem usei. Na verdade, estou usando até outra, porque eu compro todo mês uma capinha na GoCase. E eu faço o seguinte, eu consegui um desconto para você. É mesmo, você que quer comprar a sua garrafinha, o botãozinho tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado, o link da GoCase, você corre ali embaixo, clica no link na hora de comprar, tem Black Friday, não esqueça, cupom de desconto. Lineker, você coloca o cupom e nessa Black você vai arrebentar a boca do balão, meu irmão, porque os descontos estão muito bons. Já deixei a dica, né? O link no primeiro comentário fixado e o cupom de desconto aqui no ato da compra. Tá cheque. Black Friday, você comprando aí, né? Pro seu filho, pro seu pai, pra sua esposa, enfim, aquele presentão com produtos licenciados do Vasco. Corre lá. Bom, olha só. Rapaz, tem coisa que acontece. Eu acho muita hipocrisia, tá? Enfim, vou fazer o seguinte. Vamos ao que interessa. Solta a vinheta. E agora a informação que vai surpreender a todos. Bomba na madrugada, muita polêmica. O Vasco vai perder pontos e não poder contratar? Bom, você que está chegando aqui no canal do Torcedor Vascaíno, agradeço a sua presença, peço para você deixar o seu like, estamos voltando aqui todos os dias, né? Então você não pode também deixar de nos acompanhar e o seu like avisa para a plataforma que o conteúdo precisa continuar. Então, muito obrigado pelo seu joinha, porque, olha, informações importantes do Vasco hoje envolvendo o futebol brasileiro e, claro, né, vamos falar aqui sobre a movimentação muito estranha sobre o que vem acontecendo em São Januário, cara. Eu falo para você, não consegui entender não, tá? Não consegui entender. Mas, enfim, vamos falar muito de Vasco aqui, porque o Vasco se aproxima, né, de um acordo com o Newton Santos, um aluguel aproximado de R$250 mil por jogo. Já começo a temer isso, porque o estádio Newton Santos tem uma rejeição muito grande do torcedor do Rio de Janeiro, muito grande, tá? A não ser quem mora muito perto, porque o torcedor em si, em sua grande maioria, não gosta do estádio Newton Santos por N fatores. Primeiro, a grande distância para o gramado. Você não consegue transformar aquele estádio num caldeirão. Impossível. É muito longe do gramado. Segundo, o gramado sintético em si, né? O gramado artificial em si incomoda, porque no CT não temos para treinar um gramado superficial, né? Um gramado mais, vamos dizer assim, sintético, né? Como que se fala. Bom, outra coisa também é a situação envolvendo a locomoção para o estádio Newton Santos. Apesar de estar ali na beira da linha amarela, ainda é ruim para alguns fatores. Enfim, você que é torcedor vascaíno, você gostaria do Newton Santos como casa do Vasco em 2026? Bom, eu confesso para você que eu não gostaria. Por N fatores, né? Estar em todos os jogos, eu já fui em muitos estádios, até na América do Sul, e tem a diferença muito grande. O estádio Newton Santos, se não for o pior, é um dos piores que eu já fui. Então eu sei muito bem o que o torcedor passa no Newton Santos para acompanhar uma partida. É uma escolha muito ruim para o torcedor. Se a ideia é escolher para a torcida, para agradar o torcedor, estão indo no caminho completamente contrário. Bom, falando em gramado sintético, obviamente, se o Vasco for
ficar no Newton Santos em 2026 como sua casa, no início da reforma e ampliação de São Januário, obviamente teremos que implantar grama sintética lá no CT Moacir Barbosa. O que eu temo é o seguinte, não tem espaço físico para um novo campo, mas tem um campo na parte de trás que você pode se utilizar-se, né, desse campo para fazer as atividades, mas terá que fazer uma movimentação grande estrutural. Mas aí vem uma contradição, né? E isso gera muita preocupação e eu vou falar para você, se gerar suspeita e problema de quem fez, né? A Greenleaf, que é uma empresa que está lá em São Januário cuidando do gramado, cuidando da parte da grama, enfim, recomendou tecnicamente a troca de todo o gramado de São Januário. Torcedor, faltam 2 jogos. Só faltam 2 jogos. É isso mesmo. O jogo contra o Mirassol e o jogo contra o Internacional de Porto Alegre. Restam apenas 2 jogos e se bobear, se o Vasco tropeçar contra Grêmio fora e contra Bahia fora, que são os 2 próximos jogos, esses jogos não vão ter nenhuma importância para o Vasco, porque não vai conseguir chegar no G8 da Libertadores. Né? Vai ter que arriscar tudo lá na Copa do Brasil e já vai ser jogos para você poupar jogadores que estão com algumas dificuldades físicas, né? Então, cara, eu não vejo nenhuma necessidade dentro da questão desportiva e fora de campo, você viabilizando a reforma e ampliação de São Januário, você fazer uma troca de gramado é completamente contraditório. Você vai fazer uma modificação, gastar um dinheiro pesado, absurdo para 2 jogos que talvez não sirva para nada. E aí? Aí você vai me perguntar assim, mas parece que a reforma e ampliação de São Januário não deve acontecer. Torcedor, preste atenção que eu vou te falar aqui. Esquece, cara. Não cabe à diretoria do Vasco. Não precisa cobrar a diretoria do Vasco a respeito da reforma e ampliação de São Januário. Tem que ter a compra do potencial construtivo através da iniciativa privada, a empresa precisa pagar, e a prefeitura precisa andar com os termos e a liberação, o alvará. Então não depende do Pedrinho, da diretoria do Vasco. Não botem esse peso neles, não tem nada a ver com eles. Nem se começar e nem se não começar. Depende de outras esferas. Só que foi falado, né, aos amigos do podcast Cruz Maltino, que foram lá perguntar sobre a troca do gramado de São Januário, falaram que iam reaproveitar esse gramado aqui no CT Moacir Barbosa. Mas espera aí, a demanda não seria um gramado sintético? E esse gramado que vai sair, vai para lá, é natural. Bom, tem muita coisa estranha nesse movimento dessa troca de gramado no momento de crise do Vasco, né? Um momento que não tem grana, né? Não tem dinheiro. É bem difícil de entender e aí abre aspas, né? Abre espaço para suspeitas, para facilitações financeiras e não tem como reclamar, porque não tem nada que justifique, faltando 2 rodadas que podem ser até eliminadas do calendário do Vasco, você trocar todo um gramado. Literalmente todo. E vou falar um negócio para você. Eu estive no gramado de São Januário pós-jogo contra o Juventude. Eu andei lá. Eu estava andando no gramado e não tem nada demais. Tem uma marca ou outra de chuteira ali, mas é fácil de resolver. Aquelas manchas que ficam aqui não fazem nenhuma diferença. Aquelas manchas aqui que, nossa, o gramado tá feio. É só a cor da grama, porque ela tá ali de perfeito estado. Não tem nenhum problema com o gramado. Eu vou falar um negócio para você, tá? Outros gramados do futebol brasileiro são muito piores e nem sequer entram em reforma e troca. Cara, é impressionante, tá? Eu confesso para vocês que eu estou impressionado com essa troca, esse movimento feito aí, segundo as informações, a Greenleaf deu um laudo técnico para isso. Peraí, laudo técnico qualquer um dá. Agora, tem que ter um laudo de profissionalismo e falar para ela que não vai trocar porque vamos entrar numa reforma e também vamos utilizar dessa grama aqui aonde? Só se for no jardim da casa de alguém, porque precisamos implementar o gramado sintético lá no CT Moacir Barbosa, porque vamos jogar no Newton Santos, né? Então, confesso para você que eu estou muito perdido nessa situação, confesso para você que gera muita desconfiança em um momento muito importante, gera também suspeitas e não adianta a gente falar aqui que não tem como. É algo muito suspeito e muito complicado de entender. Me desculpa. E a gente precisa, obviamente, fiscalizar e estar em cima para ver realmente o que está acontecendo. Não faz sentido nenhum, né? Colocar um gramado e daqui a pouco demolir o gramado, né? É literalmente rasgar dinheiro do sócio torcedor, do sócio proprietário, enfim, do dinheiro que tá. E, cara, é muito complicado, gente. Desculpa, é muito complicado, tem coisa que não tem condição. Mas vamos lá. Olha só, quero falar agora sobre a bomba, hein? Bomba na madrugada. Rapaz do céu, o que tá acontecendo no futebol brasileiro e ninguém faz nada?
estão querendo implementar o fair play financeiro no Brasil. E o fair play financeiro é completamente nocivo para o Vasco. É exatamente isso, torcedor. O investidor, o árabe, o grego, o americano, ou sei lá quem que vier para cá, vai ficar retido apenas a gastar aquilo que o Vasco arrecadar. E a arrecadação do Vasco é muito baixa hoje. E claro, né, quem serão os beneficiados? Aqueles que estão arrecadando muito. Então o fair play financeiro ele vem exatamente no momento que Palmeiras e Flamengo estão no pico e o Vasco está no poço, né? Não tem momento pior para se aplicar um fair play financeiro no Brasil. E para você que não conhece, vou resumir aqui para você. O fair play financeiro é simples. O seu clube só vai poder gastar na janela de transferências, com salário no futebol, aquilo que ele arrecadar. E como o Vasco tem uma arrecadação baixa, na casa dos 400 milhões, é o pior cenário possível. Já o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, está na casa dos 2 bilhões. É exatamente isso. É algo surreal. É 5 vezes mais. Então, cara, estão querendo criar no futebol brasileiro uma hegemonia. Aproveitando-se dessa viés, o Flamengo mandou um ofício à CBF falando sobre as questões do fair play financeiro. E, cara, parece que fazem isso para atacar o Vasco de propósito, né? Ali nos pedidos tem o fim do gramado sintético, uma série de outras coisas, mas vamos colocar aqui na realidade que o Vasco passa hoje. Clubes que estão em recuperação judicial, né, no pedido do Flamengo para o fair play financeiro, para isso ser aplicado no fair play financeiro. Clubes que estão em recuperação judicial no período de decretação até a homologação, exatamente no caminho que o Vasco está. Exatamente. É nesse caminho que o Vasco está. Não poderiam contratar jogadores e ainda perder pontos. É brincadeira. É brincadeira se isso passar. Se isso passar é o fim, literalmente. Se isso passar, o fair play financeiro já é pro Vasco a pior coisa. Porque se o árabe, vem um árabe louco aqui, o PIF, investir no Vasco, não vai poder gastar nada. Vai ter que gastar o que qualquer gestão já gastaria, que é o que arrecadou. Então, pouco importa se é bilionário, trilionário ou pobre. Não vai fazer sentido nenhum, não vai fazer diferença nenhuma. E claro, agora, né, eu estou falando em relação a futebol, contratação, tá? Estou falando de outros investimentos extracampo, né? Como CT, algo tipo, isso pode ter melhorias. Mas dentro de campo vai contratar jogador dentro do limite. Então já é ruim para esse lado. Agora imagina se acato o pedido do Flamengo, hein? Sobre essa questão envolvendo clubes de RJ. Sendo que estão forçando, né? Ali, ó, e ninguém está vendo, você não está sabendo, mas ó, estão forçando o fair play financeiro para ser implementado nesse mês de novembro. E aí? Acabou o nosso futuro? Acabou a esperança do torcedor de acordar e o Pedrinho anunciar a venda da SAF para um grupo que vem aqui e faça um time com um potencial absurdo? Vai acabar, torcedor. É o fim desse sonho, tá? Então, se você não está sabendo, é o final. E essa bomba aí do Flamengo em relação aos clubes de recuperação judicial, exatamente no caminho em que está o Vasco, mostra e esfrega na cara dessa diretoria que sentou com eles e fez o acordo com o Maracanã, abrindo mão de todos os jogos que o Vasco poderia jogar no ano que vem. O Vasco poderia, e eu informo para você, o Vasco poderia, diante do edital do consórcio, jogar todos os jogos no Maracanã se quisesse. Só basta ajustes de calendário. Tá? E se o Flamengo proibisse, era só ir na justiça que seria liberado. Todos. O Vasco se sentou com o Flamengo, fez um acordo e só vai jogar 4 a cada ano. Um acordo péssimo, um acordo horrível. E aí vem essa bomba aí, mais uma vez. Se isso for implementado, se o Vasco estiver em período ainda de homologação, não estiver completa a homologação, não vai contratar e ainda pode perder ponto. Então parabéns para vocês que sentam com eles e fazem acordos. É um absurdo. É um absurdo. Eu acho que, com todo respeito, né, quem está gerindo, mas eu acho que precisam fazer uma lei no Estatuto do Vasco. Eu acho que deveria ter uma lei. Se eu fosse político, ou se eu fosse o presidente, ou se eu fosse alguém que estivesse envolvido na política, e nunca estarei, se Deus quiser, eu faria uma lei. É amplamente proibido fazer negócio com o Flamengo, seja ele qual for. Tinha que ter essa lei. Acho que faltou essa lei no estatuto do clube. Independente, não façam acordo com eles. Eles só olham para o umbigo deles. E agora estão querendo prejudicar ainda mais o nosso Vasco. É isso, rapaziada. Infelizmente,
A gente vai falar bastante sobre esses assuntos porque o mês de novembro promete, ninguém tá nem aí se o fair play vai ser implementado ou não e a gente vai ficar pelo caminho, né? É brincadeira. Mas enfim, olha só, foi determinada lá as semifinais, né, da MLS e a gente vai ter um encontro muito legal com o Lionel Messi, é isso mesmo, o Evander, cria da Colina, que joga no Cincinnati, vai disputar o primeiro jogo da semifinal contra Lionel Messi, do Inter Miami. Vale lembrar que o Cincinnati também é o clube do Luca Orediano, né? Ex-jogador do Vasco, que não deu certo muito aqui no Brasil e brilha nos Estados Unidos. Então, teremos um encontro, né, de um cria da Colina, o Andrei, que saiu praticamente chutado, né, de São Januário, saiu ali com muita crítica da torcida, né? Era um jogador muito cadenciado, muito lento, com um poder de finalização interessante, né, de média a longa distância, de cobrança de falta, bola parada, mas com pouca intensidade, mas vem brilhando, tá? Vem brilhando nos últimos dias, interessou a clubes brasileiros, né, nessa última janela, e vai jogar contra Lionel Messi. Rapaz, parabéns ao Evander, estou torcendo para você, tá? Chegar e, quem sabe, conquistar aí, né, essa vaga na final, lá na MLS. Bom, queria agradecer aqui a sua presença, lembrando que daqui a pouquinho eu estou voltando com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.